Pastor Davi, que a gente dá os avisos no começo, que é para você sair daqui no final só com o pensamento da mensagem. Então esqueça agora tudo que eu falei, lembre-se em casa e foque na palavra do Senhor. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso texto que estamos trabalhando em 1 Pedro, capítulo 3. Hoje eu quero estar trabalhando o verso 19. Trabalhei semana passada o verso 18, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 18 ao 20. Vamos ler só esses três. Vou estar lendo o 18 novamente para pegar um entendimento maior, com o tema: o ministério de Cristo com lições em Noé. Iniciei no domingo passado falando que Pedro escreveu esta seção de sua carta e ele não fazia ideia de que seria classificada como uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento, junto com Romanos 7. Eu ainda vou ter uma oportunidade de estar trabalhando esse texto também. Eu tenho percebido que eu acho que eu gosto de desafio. Então esta noite eu quero estar trabalhando especialmente o verso 19, que nos traz alguns desafios a respeito desta passagem tão polêmica que muitos católicos usam para defender essa ideia do purgatório, e muito crente usa para dizer que o Senhor desceu até o inferno. Mas qual é o nosso entendimento de inferno? Eis a questão. Qual é o nosso entendimento de entender o significado maior do inferno em si? Vamos nessa noite e aprender um pouco mais sobre isso. A palavra do Senhor nos diz assim aqui no verso 18 de 1 Pedro, capítulo 3: pois também Cristo padeceu a única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir você a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, os quais no outro tempo foram desobedientes, quanto a Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Oremos. Pai amado, Deus bendito, diante de nós, ó Deus, está aberta a tua santa palavra, pois nos revela, nos prepara o nosso coração, abre o nosso entendimento, ó Pai, para aprender mais de Ti. Me usa, ó Deus, não só para defender aquilo que eu acredito, mas sim passar para a Tua igreja, ó Pai, verdadeiramente o que a Tua palavra nos ensina, ou um pouco desse entendimento que Pedro trabalha aqui nessa passagem. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, este versículo suscita e nos traz a pensar em duas perguntas mais difíceis dessa carta. Quando Jesus pregou aos espíritos em prisões, quem eram eles? Os que afirmam que esses espíritos em prisões eram espíritos dos pecadores perdidos no inferno, aos quais Jesus levou as boas novas do Evangelho da Salvação, precisa resolver alguns problemas sérios. Em primeiro lugar, Pedro refere-se a indivíduos como pessoa e não como espíritos. Com base em 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, muitos cristãos creem que durante a sua morte, Cristo desceu até o inferno e pregou aos espíritos em prisões. Observe que esse texto deixa bem claro que ele desceu, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, mas até agora não falou em nenhum momento a parte do inferno. Ao lermos o verso 19, deveremos fazer pelo menos as seguintes perguntas ao texto em si: quem pregou? Que espíritos são esses? Que prisão é essa mencionada por Pedro? Existe a oportunidade de salvação depois da morte?
Então nós temos que responder logo em base a essas perguntas. Encontramos Pedro aqui falando a respeito de Cristo, que ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito, pelo Espírito. Isso nós deixamos bem claro, vimos isso no verso 18. No verso 19, fala também que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. No verso 20, que ele pregou aos espíritos que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Alguns defendem que a epístola, aqui em 1 Pedro, apoia a doutrina da imortalidade da alma e da consciência. Particularmente, esse é o pensamento que eu também defendo, que o espírito vai lembrar dos seus atos, porque se ele não lembrasse, ele não estaria pagando nada. A gente só é castigado pelaquilo que lembra, senão o castigo não servia. Por que nós não podemos tentar educar na medida da nossa ignorância uma criança de 1, 2, 3 anos? Porque ela não vai entender, ela só vai compreender o não, ou sim, ou não pode. Mas dizer, você não pode fazer isso, que você vai ser castigado, que você vai apanhar, que você vai levar um choque, se tacar o dedo na mão, ela não vai entender, não é isso? Então nós só somos julgados pelaquilo que lembramos, pelaquilo que entendemos. Então, alguns defendem que essa epístola defende também esse argumento de uma doutrina da imortalidade da alma e da consciência após a morte, e que durante o intervalo entre a crucificação e a ressurreição, Cristo desceu ao Hades, o reino dos mortos, para pregar aos espíritos desencarnados, definhando-os ali. Mas todavia a lógica desse ponto de vista requer que os espíritos aqui mencionados estivessem em um tipo de purgatório, quando Cristo pregou para eles. O que é proposto da pregação era que eles imaginam que a pregação fosse lhes dar uma chance de ser salvos, de escapar dali daquele sofrimento. Mas essa não é a ideia cristã, não. No entanto, a maioria dos protestantes, que somos nós, crê que Pedro defende a doutrina da consciência do ser humano após a morte. Ficaríamos também horrorizados em aceitar a doutrina papal do purgatório. Nós acreditamos que o Espírito vai ter a consciência, que o Espírito vai saber dos seus atos, mas não acreditamos e não concordamos de jeito nenhum com essa ideia de uma pregação para salvar, de uma pregação para tirar a pessoa do Hades, do inferno, para melhor entendimento de vocês. Então, o purgatório aqui é um conceito, e o conceito desta doutrina é igualmente antibíblica, de uma segunda chance após a morte. Lembre-se também da parábola do rico e Lázaro, muito conhecida, que está registrada lá em Lucas 16, no verso 19 ao 31. E aqui nós já vamos encarar algumas colocações desse entendimento do inferno e do Hades. Quero que o irmão Bruno esteja colocando aí, não em nossa tradução em AA, mas abra sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 16, vamos ler do verso 19 ao 31. E entenda, aqui nós ainda não estamos em toda a igreja com essa tradução em AA, ainda tem alguns que têm uma tradução mais antiga. Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31. E nem todos aqui da nossa igreja estão com essa tradução em AA.
Mas eu quero estar lendo especialmente o verso 26. Mas vocês lembram dessa passagem? Quem lembra dessa passagem? Uma passagem muito conhecida, Rico e Lázaro, que aqui fala de um homem rico que usufruía da sua riqueza com muito glamour, com muita glória, e em frente à sua casa tinha um mendigo pobre chamado Lázaro, e os dois vieram a falecer. Observe no verso 19, para o nosso entendimento maior. Veja: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura. Isso na nossa linguagem é A. Aqui você já vai ver algumas diferenças. Observe: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Observe que na nossa tradução já fala inferno. Aqui no verso 23. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Observaram a diferença? Observaram, igreja? Na nossa tradução em NAA já está o nome inferno. Aqui já está lugar dos mortos. E em outra tradução vai falar no lugar, vai falar assim: no Hades. Observar, esse é o entendimento do inferno. Aí estando em tormento, aí veja aqui o verso 24. Aqui. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta dos dedos em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, obrigado, quando você está em tormento. Aí eu quero que você observe aqui em questão o verso 26. E além de tudo, esta já na nossa linguagem, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então aqui nós já observamos uma dificuldade em acreditar nessa ideia do purgatório, em acreditar que Cristo foi ali e pregou aos espíritos em prisões para tirar eles dali. Não, aqui o próprio Senhor está fechando esse leque, está fechando essa brecha. Não tem nem como nós passarmos daqui para lá em vida e nem eles passarem de lá para cá. É impossível. Quem defende que Pedro apoia essa crença da qual Cristo pregou aos espíritos em prisão para tirar eles de lá, para dar uma segunda chance, ou a crença do purgatório, também precisa explicar por que Cristo seria tão cruel, tão imparcial em não dar aos pecadores de outras gerações a mesma oportunidade dada aos espíritos dos pecadores da época de Noé. Não é verdade? Porque o Senhor ia dar só aquele povo perverso na época de Noé?
Meus irmãos, lembre-se que na época de Noé o povo era perverso, era aquela ideia de Sodoma e Gomorra. Lembra-se que eles tentavam estrupar até os anjos. Lembra dessa ideia? Pois eram perversos, pessoas perversas. Então, por que o Senhor seria tão imparcial de dar uma oportunidade a eles e não dar os das outras gerações? Então, tudo isso aqui é que para você entenda que essa ideia, esse pensamento de um retorno de quem já morreu, dessa ideia que o Senhor foi pregar para tirar eles do inferno, ou do Hades, ou do lugar dos mortos, como nós vimos, é impossível. No Novo Testamento, o termo espíritos é usado para descrever anjos ou demônios, não seres humanos. No verso 22 nos dá muita base para isso, mas eu não vou entrar nesse critério, porque aqui é outra linha de pensamento que alguns teólogos têm, que essa eu não tenho, que alguns teólogos têm, que esses espíritos em prisões foram os anjos caídos. O Senhor foi lá pregar o Evangelho para eles. Tem essa linha de pensamento. Eu particularmente não creio nisso. Tem alguns teólogos, alguns pastores que têm esse pensamento. Eu não tenho. Além disso, as Escrituras não dizem parte alguma que Jesus visitou o inferno. Não. Em parte alguma. Em Atos capítulo 2, verso 31, afirma que ele foi à morte ou ao Hades, mas tal lugar não corresponde ao inferno, porque tem algumas versões, é onde eu quero entrar aqui nesse texto em questão, tem algumas versões mais atuais da Bíblia, que deixa bem clara essa distinção para o nosso entendimento. Aí está escrito inferno, no lugar dos mortos. Na nossa versão NAA, nessa versão mais atualizada, está escrito inferno. Na nossa tradução NAA está também colocada aqui a passagem de Lucas, essa que nós vimos, o nome inferno. Mas na Almeida Revista Corrigida está escrito tanto em Atos como em Lucas a palavra Hades, que é um lugar reservado dos mortos. Em todas as traduções mais antigas estão a palavra Hades. Foi colocado na nossa tradução inferno para o nosso entendimento, para que quando a gente lesse, compreendesse que ali estava dando o mesmo significado de um lugar que os mortos iriam, de um lugar que eles não iriam mais estar por aqui, ou essa ideia de estar dormindo. Ah, morreu, está dormindo. Não, morreu, segue-se o juízo, segue-se o juízo. Ele não vai esperar até que o Senhor venha para ele sofrer ou pagar as suas ruindades, a sua maldade, não. Segue-se o juízo. Observe aqui em Atos capítulo 2, o verso 31, na nossa revista atualizada aqui, na NAA, diz assim, na nossa tradução: prevendo isto, referiu-se à ressurreição, refere-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Na revista corrigida, essa é qual, Bruno? Na revista corrigida, já diz, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Não foi deixado no lugar dos mortos, não foi deixado no Hades. Então essa ideia que o Senhor desceu ao inferno, isso é pensamento humano. O termo Hades refere-se ao reino dos mortos, dos incrédulos, um lugar temporário onde os incrédulos aguardam a ressurreição para o julgamento final.
mas ele já está passando por tormento, ele já se seguiu o juízo. Ao falarmos do inferno também temos que ter noção do que está escrito lá em Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. Acompanhe comigo, Atos ou Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. Eu vou ler a nossa tradução, os irmãos, depois nós chega a fazer algumas aplicações nessa nova tradução aqui. Na nossa tradução diz assim: vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados em um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta segue a morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito o nome no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Onde está aqui, a morte e o inferno entregaram os mortos? Na tradução de uma linguagem brasileira e na tradução atualizada na linguagem de hoje, ela até defende essa ideia de Hades, não de inferno. O inferno é um lugar final, que aqui nós observamos em Apocalipse aplicado o nome lago de fogo, não inferno, que tanto o Hades, o lugar onde estavam os mortos, foi jogado no lago de fogo. Ao falarmos de inferno, então temos que ter esse entendimento. É importante que você entenda que o inferno é um lugar final, permanente do julgamento dos perdidos, quanto o Hades é um lugar temporário. Quando o cristão morrer, ele não vai para nenhum desses lugares, mas sim para o céu, a fim de estar com Cristo. Ele não vai passar pelo Hades, porque ele conhece a Deus. Esse Hades é um lugar para os descrentes, desobedientes. Então, dito tudo isso, eu quero estar fazendo algumas aplicações dentro do próprio verso 19. Então, até aqui, vocês entenderam aí o significado maior dessa palavra Hades, inferno? Entenderam, igreja? Entenderam, igreja? Eu quero que vocês compreenderem. Então, em cima disso aqui, eu vou estar fazendo algumas aplicações para o nosso entendimento maior. Observe que Jesus, ele entregou o seu Espírito ao Pai. Muito obrigado, meu irmão Bruno. Ele entregou o Espírito dele ao Pai. Nós vimos isso no verso 18. Morreu. Em algum momento, ele entrou naquele processo de morte e ressuscitou, porque ele estava com os nossos pecados, a desobediência. E ele visitou o reino dos mortos, onde ele transmitiu ali não uma mensagem para tirar aqueles que estavam sendo julgados, não. Cristo, ele falou pelo seu Espírito através de Noé, proclamando a mensagem da salvação naquela época de Noé. O mesmo Espírito que pairou sobre nós,
paira sobre nós e que desceu lá em Atos 2, foi o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, o Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito pregou através de Noé para aquele povo, e aquele povo não acreditou. Aquele povo não acreditou que ia acontecer um dilúvio. Esta passagem não pode ser usada para ensinar que no período entre a sua crucificação e a sua ressurreição, Cristo foi e pregou as almas perdidas no tempo de Noé. Não. O termo traduzido por pregou significa simplesmente anunciou, como araudo. Você sabe o que é um araudo? É alguém que gritava na época quando o rei chegava. O rei chegava e ele gritava: lá vem o rei, fulano de tal, filho de Cicrano, de Beltrano. Esse era o araudo, ele anunciava a entrada do rei. Ele era um araudo. Você, não sei se você lembra, você que já assistiu Game of Thrones, quando aquela rainha Daenerys entra, eles dão uma ruma de significado do que ela é. Então, explicando quem ela é, Daenerys, quebradora de correntes, sei o que, explicando quem ela é. Ali é o araudo que anunciava. Pedro, ele não disse que Jesus proclamou esse espírito em prisões para tirar ele de lá, não, mas que ele foi lá proclamar a sua vitória, falar que para se cumprir o que foi pregado lá em Noé, para que o povo acreditasse que verdadeiramente ia acontecer, porque Noé estava falando por meio de Jesus. Noé estava falando a verdade. Nós não podemos ter esse pensamento católico. O Senhor foi e pregou para tirar o povo do purgatório. Não. O povo está passando pelo purgatório para se limpar, para depois ir ao céu. Não. Essa é uma ideia católica, é imaginação. Irmão, é bem provável que ele tenha sido, ele foi declarar a sua vitória sobre Satanás e a morte. Ele foi proclamar que ele venceu, e que o povo daquela época de Noé se perdeu por não acreditar. Assim também, além também de encontrarmos a palavra aqui, prisões, o fato de somente 8 pessoas terem escapado do dilúvio, lá em Gênesis 6, evidencia que os antediluvianos estavam firmemente presos no seu pecado e na desobediência. É por isso que é usada essa palavra aqui, prisões. Ele estava preso na desobediência. O mundo antes do dilúvio era incrédulo, cruelmente incrédulo, perverso. Sem dúvida, esses espíritos contribuírem muito para tal situação de estar aprisionados em seus pecados. Lembre-se também que Cristo ele veio, mas nem todos acreditaram que ele era o Messias. Nem todos acreditaram, mesmo vendo os milagres, mesmo presenciando a cura, mesmo presenciando ele ressuscitando os mortos, mas eles ainda duvidavam que ele era o Messias. Ninguém além de Cristo é capaz de libertar os seres humanos dos hábitos e desejos maus de Satanás, e usa o seu pecado ele usa o pecado, a desobediência, para acorrentar o povo, prisionar. Só o nosso Senhor Jesus Cristo que é capaz de libertar o povo desse cativeiro, dessas correntes. Pedro ele não explica a relação entre esses espíritos e a era do dilúvio, mas a palavra utilizada para o espírito frequentemente se refere a seres humanos. Mas nós sabemos que ali eram aqueles perdidos da época de Noé, porque o texto deixa bem claro. Os espíritos, pessoas do tempo de Noé, eram cativos da prisão do pecado. De acordo com as escrituras, somente 8 deles entenderam a pregação de Noé. Só 8 deles compreenderam. E esses, por compreender, foi liberto, trazendo para os nossos dias
nós temos pregado o Evangelho, temos falado do amor de Deus, acabamos de passar por uma pandemia terrível que morreu muita gente. E as igrejas, como é que estão? Vazias. Porque estão presos nos seus pecados, na desobediência. Por meio de Noé, o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, ele pregou aos antediluvianos que estavam presos pelas cadeias do pecado. E o nosso papel é anunciar esse Cristo. Mas eles desobedeceram, não acreditaram no que Noé estava pregando. Então aqui se aplica o que o Senhor Jesus foi: anunciar a sua vitória sobre a morte. É nesse contexto que nós acreditamos que sim, ele desceu não ao inferno, mas ao lugar dos mortos, para falar que ele venceu. Para eles, Noé pregou a verdade. O significado maior da arca de Noé para nós não é ver a ira de Deus sobre a terra, não. O significado maior da arca é nós entendermos que Deus sempre se disponibilizou para salvar um povo que nunca quis. Então aqui nós podemos associar a arca com Cristo Jesus. O Senhor sempre mostrando: estou aqui, eis-me aqui, eu venho para buscar, venho para resgatar. Hoje o maior significado que podemos comparar é que Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Deus mandou Noé para aquela época e mandou Jesus também para nos salvar. Mas nem todos acreditaram que ali era o Messias, que era Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Mesmo vendo todos os seus feitos, os milagres, eles não acreditaram. Terminaram com o Pai, dizendo que teve ocasiões que eles falaram que Jesus estava endemoniado, cego, presos, acorrentado em prisões pelos seus pecados. E finalmente, meus irmãos, o que nós concluímos é, com base nessas informações, ao lermos aqui 1 Pedro capítulo 3, no verso 19, verso 18 ao 20, juntamente com esses outros textos que analisamos, paralelo, podemos, sem medo de errar, traduzir o texto como algo bem nítido assim, que por meio de Noé, o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, pregou aos antediluvianos que estavam presos pelas cadeias do seu próprio pecado. Pedro, ele não escreveu aos cristãos que estavam sendo injustamente insultados ou injustiçados pela sua desobediência, por eles ser pagãos. Não, foi por causa da sua crença. Ele usou esse significado maior de explicar a descida do Senhor até o Hades, a vida de Cristo, mostrando ali a mesma pregação de Noé, o significado maior para que o povo pagão, descrente, acreditasse que ali ele estava anunciando a palavra de Deus. É aquela ideia que sempre vamos encontrar alguém preso em seus pecados, para não acreditar no que nós pregamos, no que a palavra do Senhor nos ensina, naquilo que anunciamos, naquilo que temos que ser arauto de Deus, anunciar quem é Deus, quem é o Messias. Meus irmãos, uma mentira contada várias vezes, esse é um ditado popular e descrente, uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Já ouviu isso? Ela contada de várias vezes, ou contada várias vezes, se torna verdade. É mais fácil o ser humano acreditar naquilo que não vai prejudicar o seu ego, que não vai ferir a sua vida, do que acreditar que um dia ele vai prestar conta com Deus e verdadeiramente vai ser jogado no inferno. Você pode observar isso.
é mais fácil ele tentar passar óleo para que a madeira continue brilhando, do que entender que por trás daquela capa tem um cupim que está comendo tudo. Vocês estão entendendo? Então é mais fácil eles acreditar em uma segunda chance, baseada nesse texto, que o Senhor desceu para pregar aos espíritos em prisão, acreditar em um purgatório, acreditar em uma segunda chance, do que acreditar que a única chance para a tua vida é Cristo Jesus. É o único que pode te livrar desse cativeiro, desse pecado, disso que tem nos aprisionado. Do mesmo modo, Cristo ele sofreu pelos pecados da humanidade. Os crentes foram convidados a sofrer por fazer o bem e pregar o Evangelho. Essa ideia de que se alguém bater na tua cara, tu der a outra face, não é só no contato físico, não. Aqui não está dizendo no contato físico, não. Está dizendo na humildade, no amor, no bom senso, nas palavras. É fazer o bem. Esse é o entendimento maior. E não poderia ser diferente hoje, pois o nosso destino eterno é decidido nesta vida. Nesta vida, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, temos que encorajar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de nós seja endurecido pelo nosso pecado. Entenda, a chance que é te colocada é hoje. A única chance que tu tem de entender, compreender de uma eternidade, de entender quem é Deus, quem é Cristo Jesus na tua vida, é hoje. Tu não vai ter uma segunda chance, não. Depois que tu morrer, depois que tu descer à sepultura, depois que tu for jogado ao Hades, ao lugar dos mortos, acabou, filho. Segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Quando diz segue-se o juízo, tu vai estar sofrendo, e no grande dia tu vai ser julgado e jogado em um canto pior do que o que tu estava. Lembre-se do rico. Ali ele já estava sofrendo tormento, mas ele ainda não tinha passado pelo julgamento. Ele ainda ia ser jogado, ele ainda ia se cumprir na vida dele o que está escrito em Apocalipse 20, que ele ia ser jogado verdadeiramente no lago de fogo. Então, meus irmãos, nós só temos uma única oportunidade, é hoje, de modo que nosso coração não seja endurecido. O nosso papel como crente é pregar o Evangelho, influenciar o máximo que podemos os nossos irmãos em Cristo, para não entristecer, para não desanimar, para não cair, pelo fato de que o pecado ele endurece a pessoa. A Bíblia recomenda que o pecador aceite a Jesus hoje, pois amanhã poderá ser tarde demais. Então o melhor dia para aceitar a Cristo é hoje. Eu me lembro que quando eu era descrente eu ficava escolhendo o dia. Eu dizia, não, só vou aceitar depois do carnaval, que eu vou curtir o carnaval todinho, vou viajar, vou curtir o carnaval, depois do carnaval eu aceito Jesus. Aí quando acabava o carnaval eu me lembrava da Semana Santa. Vixe, Semana Santa toda a vida tem piquenique, então eu vou aceitar depois da Semana Santa. Aí quando acabava a Semana Santa tinha um portal no dia. Aí, vixe, como é que eu vou pro portal se eu aceitar Jesus? Não tem como. Então eu aceito depois do portal. Aí eu me lembrava no final do ano. Eita, final do ano é muita festa. Eu ficava escolhendo. Até que um dia eu vi um pregador pregando dentro do ônibus, aí ele falou assim: você sabe o que é que pode acontecer hoje? Tu sabe que tu está indo para o trabalho, mas será que tu vai chegar? Aí eu pensei, se eu não chegar eu volto no meio do caminho e vou para casa, no dia todinho. Eu pensei, eu não dando importância porque ele estava pregando.
Ele pregou, nós descemos no terminal do Siqueira. Quando a gente pegou, fomos para o terminal da Lagoa, que na época eu morava lá no Parque Santa Rosa, e a distância era muito grande para chegar no centro. Você tinha que vir para o terminal do Siqueira vir para o Lagoa, do Lagoa pegar 1%. Aí, quando eu cheguei, desci no terminal do Siqueira, peguei o da Lagoa. Antes de chegar no terminal da Lagoa, na Zé Barro, rapaz, o motoqueiro se enfiou debaixo do ônibus, que ninguém sabe mais para canto nenhum. Primeira coisa que me veio à mente foi isso aí, rapaz. A boca daquele homem que falou que eu ia chegar no trabalho hoje. Aí eu pensei só que o peso maior não foi eu chegar no trabalho, foi eu entender. Porque quando eu teve que descer todo mundo do ônibus, aí puxaram o motoqueiro. Os irmãos dele já estavam. Ele já estava. Aí eu pensei assim, você. E aí? Então, você não sabe o que é que vai acontecer. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Foi quando eu identifiquei que o melhor dia para aceitar Jesus é hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. E eu me arrependo todos os dias de não ter aceitado antes. Se eu pudesse voltar atrás, ter um arrependimento que eu tenho é isso, de não ter aceitado antes, de não ter conhecido o meu Senhor mais novo do que eu lá conheci. E lamento, às vezes eu lamento de ter perdido tantas oportunidades. Então entenda, morreu, segue-se no início, não tem uma segunda chance. A chance que é te dada é hoje. Então também, que você como crente, que eu acho que tirando, não sei se o Renê já tomou sua decisão para Cristo, a Iana, o Áquila, que são os mais novos aqui, eu acho que todos nós aqui já tomamos nossa decisão para Cristo. Tirando eles três, qual é o peso que recai sobre nós? É pregar o Evangelho, é anunciar que não tem uma segunda chance. Essa ideia de purgatório é ilusão. Essa ideia que o sofrimento é aqui é ilusão. Essa ideia que nós não vamos lembrar do que fizemos aqui é ilusão. Agora, o que nós não vamos ter lá é essa questão entre marido e mulher. Vamos ser todos servos, irmãos em Cristo Jesus. Infelizmente, não sabe, eu também lamento muito. Eu lamento muito, mas nós não vamos ter não. Meu Carlinha, Márcia, velho, não tem. Vamos ser todos como irmãos. Mas o entendimento que aquele que não pregou para a sua mãe não vai ver ela lá. Aquele que não pregou para o seu filho não vai ver ele lá. Nós vamos passar. Nós vamos ter esse entendimento de olhar que plantamos pouco e não colhemos nada. Nós vamos ter. Então aproveite o tempo que é te dado hoje, de pregar o Evangelho, falar desse Deus que nos deu a vida, falar desse imenso amor que Ele tem por nós. Irmãos, a pior perda da morte é entender que a pessoa vai ser jogada no lago de fogo. E é que recai sobre nós essa responsabilidade. Temos pregado muito pouco o Evangelho. Temos falado muito pouco. Temos desobedecido todos os dias. Temos limitado os nossos tempos aqui com Deus, na casa dele. Temos criado os filhos rebeldes. Temos dado mau testemunho, essa é a realidade. Temos ouvido de pessoas que é melhor fazer acordos com descrente do que com crente. Quem é que se viu isso? Eu me lembro como minha filha via o irmão do meu avô, meu tio avô descendo para pregar o Evangelho. Nós estamos jogando bola na calçada, ele vinha, nós abaixava a cabeça. Ele com a Bíblia preta deste tamanho, nós abaixava a cabeça com respeito. E hoje nós temos vergonha de dizer que somos crentes.
Não é verdade? Pois recai sobre nós essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar desse amor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo entendimento da Tua palavra, pela compreensão. Fazia tempo, Deus, que eu não pegava uma responsabilidade tão grande de falar de um texto que nos traz tanta dúvida, Senhor. Mas sou grato a Ti, ó Deus, que eu tenho certeza que a Tua igreja vai sair daqui com esse entendimento, ó Pai, de que essa ideia que os católicos ensinaram a vida toda, com essa ideia que o Senhor desceu ao inferno para pregar aos perdidos, Ele desceu, Pai, ao Hades, ao lugar dos mortos, mas para anunciar a sua vitória sobre Satanás. Ele desceu, Pai, e pegou a chave da morte da mão dele e disse: eu vivo e a minha igreja vive por causa de mim. Muito obrigado, ó Deus, por esse entendimento, de saber, ó Pai, que Tu nos ama, de entender que Tu nos amou primeiro, entender o Teu imenso amor sobre a Tua igreja. Ó Pai amado, abençoa a Tua igreja, nos fortalece, nos leva para os nossos lares em paz e nos ensina, ó Deus, a cada dia a real responsabilidade de pregar o Evangelho, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Eu tinha chamado a Sabina para cantar o último louvor, mas meu tempo já está estourado. Sabina, a gente deixa para outro dia. Um aluno.